Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Quer seja aí no papel, quer seja no celular. Tiago, capítulo 4, verso de 1 a 7. Todos encontraram? Então vamos ler Tiago, capítulo 4, verso de 1 a 7, e diz o seguinte: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Deus, em nome de Jesus, teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nessa noite para aprender da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tudo bem, né? Então, Tiago, a carta de Tiago é muito boa porque ele fala, assim, tem teologia, mas ele é voltada muito para a prática. Aquilo que nós vamos viver, o dia a dia, aquilo que nós devemos testemunhar Jesus Cristo com nossas atitudes todos os dias da nossa vida. Então, e esse texto também não é diferente. Tiago nos chama a pensar, a viver, refletir nossos atos do nosso dia, nosso comportamento diante de Jesus Cristo. Aquilo que nos vai aproximar ou vai nos distanciar de Deus, né? Então, quando ele diz para nós sujeitarmos a autoridade, ao nome, a Jesus Cristo, né, no nosso dia, a nossa cultura, principalmente a brasileira, esse negócio de cultura de submissão, logo a gente entende que é algo por imposição, né? Algo que é imposto a nós, é obrigado a fazer, é algo que alguém manda, né, e a gente tem que obedecer. Mas em Tiago, nesse texto de 4, capítulo 4, de 1 a 7, significa uma obediência voluntária. Quando nós nos dispomos à ideia de servir a Deus sem ser forçado, sem ninguém mandar, e sabemos que é pura orientação. O pastor não está para mandar em ninguém, não está para impor. Ele vai sempre dar as diretrizes, vai falar biblicamente o que é certo, o que é correto, né? Sem obrigar. A partir do momento que você fala que não quer, né? O pastor não vai insistir, não vai ficar lá te ordenando o que você precisa fazer. Lógico que é dever nosso, diria que uma obrigação nossa de apontar se os seus caminhos estão errados, estão certos, conforme a Bíblia nos diz. Então, mas aí mesmo assim muitas pessoas têm essa ideia, que o pastor está pegando meu pé, que está querendo impor para mim alguma coisa, e não é bem assim. E eu pensei muito desses dias e nesse texto de Tiago justamente nisso. Nós não estamos aqui para impor nada. Se Jesus Cristo já não impôs, né? Se Jesus Cristo já deixou bem claro que eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se a pessoa não abrir, se ela não quiser, não tem nada feito com isso. Então, mas eu destaquei, né, algumas razões pelas quais nós devemos nos submeter a Jesus Cristo, né? Como é 7 versículos, vai ser 7, uma de cada versículo. A primeira, que é no verso 1, é sobre as nossas luxúrias. O que é luxúria? Né? Aquele desejo sexual, né, intenso, descontrolado, algo assim pecaminoso mesmo. Lembrando, né? Crianças estão aí, mas, né, alguns que já entendem, os que não entendem, né? Sexo é permitido, é coisa boa dentro do casamento. Fora disso é pecado e já passa para a parte da luxúria, adultério, fornicação e aí vai, né? Mas tudo isso, quando se parte para a luxúria ou o pecado sexual, né, que é fora do casamento,
não está alinhado à vontade de Deus. Deus deixou tudo isso, né, para o homem e a mulher dentro do casamento, mas as pessoas insistem em ir contrário à vontade de Deus. Então, cada vez que nós temos esses pensamentos, chega à execução do ato em si, nós estamos contra a vontade de Deus. E isso nos afasta de Deus. Aí as pessoas pensam que não, né? Lógico que as pessoas vão falar, mas você já fez, eu conheço tanta gente que já fez e hoje está servindo a Deus. Graças a Deus que Deus reverte isso tudo em bênção, né? Nos traz de volta a Ele, mas há consequências. E quem me garante que no meu ato disso, né? Eu não fui salvo, eu só pensava que era, e eu sou chamado de volta lá a comparecer diante de Deus. Ninguém sabe, né? Nós cremos que somos salvos, mas, por outro lado, quem continua fazendo essas práticas, supostamente ainda não está entregue a Deus. Então nós devemos ter muito esse cuidado, né? Eu ia falar com os jovens, né? Mas os jovens, né? E os adultos também, né? Estamos todos na mesma situação, estamos na mesma condição quanto a isso. Devemos então vigiar, ter o cuidado. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus para evitar. E no verso 2, né, um pouco parecido, mas aquele era mais específico, né? Agora, os nossos próprios desejos. Nós temos muitos conflitos uns com os outros, agora de forma geral. Vai falar para mim que você convive com as pessoas aqui, vamos um pouco aqui na igreja mesmo, vamos na sua casa, lá, os seus parentes, você tem uma ideia, o outro tem outra ideia, e geralmente vai surgir algum conflito. Eu quero de um jeito, o cristiano quer de outro. Se nós não nos submetermos a Deus aqui na igreja, nós vamos se estrepar, né? Como diria, não vai dar certo. Então, o que nós precisamos, né? E assim vai, né? Eu citei mais o cristiano, mas todos nós, se nós não submetermos a Deus, ao comando do Espírito Santo sobre nós, né? Eu vou sempre querer, porque o meu eu, a minha vontade, vai sempre querer prevalecer a vontade do outro. Se não for do meu jeito, nada feito. E é o que mais tem. Às vezes uns falam abertamente, outros não têm coragem de falar tão abertamente, mas no mínimo fica torcendo contra só para depois falar assim, eu avisei, eu falei que não dava certo. Então isso nós temos que nos submeter os nossos desejos à vontade de Deus. Aí quando alinha, né, quando eu, né, o cristiano, né, todos nós estamos submetidos à vontade de Deus, aí as coisas vão dar certo. Por quê? Porque não é o meu desejo que vai querer prevalecer, mas sim a vontade de Deus. E onde nós estamos reunidos, que é a vontade de Deus que prevalece, as coisas funcionam, as coisas dão certo. Mais uma vez eu lembro, sempre, né, num grupo de pessoas, tem que ter um líder, tem ou líderes, né, que tem uma voz de comando. E quando, né, por que ocorre divisões de igreja, principalmente, que é algo mais sério, né, dentro de uma igreja? Por quê? Porque chega um determinado momento que um grupo de pessoas, começa por um e vai se estendendo, não quer mais submeter à vontade de Deus e ao ministério que está, o comando que está sobre aquela igreja. E ocorre divisões. E ocorre atos assim que atrapalham o andamento do reino de Deus. Volto a lembrar. Deus reverte tudo isso, mas há um desgaste muito grande. E nisso muitas pessoas ficam pelo caminho. Alguns que estão ali mais firmes, continuam uma ou na outra, mas alguns se perdem em meio a tudo isso. E o próprio Jesus Cristo já disse também, né, no mundo tereis tribulações, mas ai de quem, através de quem vier essas tribulações, esses contratempos da vida, assim, transliterando a palavra de Jesus Cristo. Às vezes nós somos os causadores de males no meio do povo de Deus. Nós que falamos, que conhecemos, nós que falamos, que pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, às vezes contribuímos para o afastamento das pessoas, justamente no momento que nós não nos submetemos à vontade de Deus. Então pense bem, quer expor o seu desejo, quer expor as suas ideias, você é livre para isso. Mas muito cuidado, se é simplesmente a sua vontade ou se é a vontade de Deus que deve reinar no nosso meio. Às vezes nós queremos impor
a nossa vontade, o nosso desejo, e acabamos por atrapalhar, né, o crescimento do reino de Deus. No verso 3, né, mais uma situação aí para nós nos submeter, mais uma razão para nós submetermos à vontade de Deus, são as nossas orações, aquelas que nós achamos que não são respondidas. As orações que nós falamos, né? Que Deus responde todas as orações. Às vezes, né, nós concordamos com a resposta dele, outras vezes não. Mas, costumeiramente, a gente gosta de falar que são as nossas orações não respondidas, né? Porque muitas vezes nós não sabemos, né, como diz o texto, nós não sabemos pedir. Quando nós pedimos errado. Porque a maioria dos nossos pedidos, nas nossas orações, se você parar um pouquinho aí e avaliar, o que são os seus pedidos de oração? É sempre para você se dar bem, não é? Não é que seja errado, quero deixar bem claro. Às vezes nós confundimos as coisas, aquilo que é errado e aquilo que é só para a gente dar bem. Todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ter uma vida financeira, né, boa, não vou dizer nem de ficar rico, milionário, mas pelo menos ter uma condição melhor. Todo mundo quer. E, geralmente você pede por esses dois motivos. Quase sempre passa por esses dois. De ter saúde e de ter uma vida financeira um pouco mais tranquila. Dificilmente alguém pede a Deus por santificação, para Deus me dar ousadia para pregar o evangelho, para Deus me dar dons para ser usado no seu reino, né? Às vezes você vê as pessoas orando para isso, Deus, ó, me dá ousadia. Ainda que eu vou lá, as pessoas queiram me bater, né? As pessoas vão me perseguir, vão me humilhar, mas mesmo assim eu vou lá, né? Vai que lá tem um que o Senhor quer salvar e espera que eu vá lá pregar, como fizeram os grandes nomes da Bíblia. Aí você vê sempre, Senhor, ó, cura fulano, dá saúde. Digo mais uma vez, não é errado. Né? Ou muitas vezes, Deus, ó, me abençoe em tal coisa. Também não é errado. Para emprego, para tudo isso. Mas às vezes nós ficamos só nisso. E aí você não coloca Deus em primeiro lugar. Isso é que Tiago está falando de pedir mal, de pedir errado. Você está pedindo só para você. Está sendo egoísta. Ah, não, mas estou pedindo para o meu colega, ou para meu parente, para meu pai, para minha mãe. No fim, a satisfação é sua de ver aquilo acontecer. Volto a insistir. Quero deixar isso bem claro, para não depois você ficar falando que é errado pedir por saúde, por uma vida financeira melhor. Não é errado. É errado quando se perde, se foca só nisso, esquece de pedir para Deus pela sua vida espiritual, para você se fortalecer. Porque você pode ter um monte de dinheiro, ao que vier a dificuldade, você esquece Deus. Você pode ter a saúde muito boa, pode ver os seus parentes, os seus conhecidos melhorando, né? Deus restaurando a saúde deles. Ora, por qualquer motivo você abandona Deus. Mas quando você pede Deus, que o Espírito Santo te santifique, que você vá servi-lo com todo o fervor, com toda a sua força, quando vier as dificuldades, você está lá de pé diante de Deus, não importando as dificuldades. Então é isso que Tiago quer dizer para nós. Que nós precisamos pedir primeiramente para condições a Deus, para nós servi-lo, para nós glorificá-lo como merece. Aí as demais coisas, né, como diria lá em Mateus, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo isso, a sua saúde, a sua condição financeira, tudo será consequência. Mas a causa, o que deve vir em primeiro lugar, é o servir a Deus e servir com interesse de coração. É isso que nós devemos pedir. Então, quando você for orar, lembre-se disso. Ore primeiro para que você possa servi-lo com todo o seu coração, com toda a sua força. Aí depois, na sequência, você vai pedir por essas coisas e tenho certeza que Deus está pronto para te abençoar e conforme a vontade dele. A quarta razão aí também está no versículo 4, né? Pelo crescente mundanismo que tem ocorrido dentro da igreja, na sua vida, na minha vida. Se nós não vigiarmos, nós não tivermos cuidado, nós não nos submetermos a Deus, daqui a pouco nós estamos do mesmo jeito das pessoas que a gente fala aí do mundo, das pessoas que não são salvas, das que não conhecem a Deus. Ou talvez até pior. Pelo menos na consciência é mais grave porque nós sabemos, nós conhecemos e não fazemos conforme a vontade de Deus.
Nós lutamos, né? Vejo a luta, eu já passei e luto até hoje, né? Seria, né, hipócrita também se falar que não luto contra o mundanismo, né? Aquilo, as vontades que o mundo nos oferece, né? E quando a gente se refere ao mundo, o mundo jaz no maligno e o diabo quer exercer uma influência sobre nós, ainda que ele não consiga nos tirar de Deus, mas eu costumo falar, quanto mais estrago ele puder causar, ele vai causar na sua vida. Não se engane. Ele sabe que ele já está derrotado, né? Nós já falamos isso aqui trocentas vezes, né? Ele já está derrotado, mas ele quer fazer um estrago. Ele sabe que ele já perdeu, né, de goleada essa batalha. Mas quanto mais ele puder estragar na vida, ele vai estragar. Ainda sabendo, né, que lá no final a pessoa será salva, mas vai causar um transtorno muito grande. E o texto deixa bem claro que todo aquele que constitui uma amizade com o mundo se torna inimigo de Deus, porque é contrário, né? Os jovens aí, tem o slogan deles aí, na contramão do mundo, né? Vai contramão do mundo, por quê? Porque a vontade de Deus é contrária à vontade do mundo, à vontade do diabo. Então, se você vai ter que, em determinado momento, sempre que tem escolher dois lados, um lado a ficar. E são duas opções. É bênção, maldição, é céu, inferno, é ser amigo de Deus ou ser amigo do diabo. Não tem como. Esse politicamente correto, ser amigo de todo mundo, não funciona, né? Aquele bonzinho demais, não, eu sou bom, eu sou amigo de todo mundo. Não, não dá, né? Não vai rolar porque não dá certo. Nunca deu certo e não vai dar certo. Não tem como, a Bíblia deixa bem claro, não tem como servir dois senhores. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. E aí o texto aqui de Tiago deixa isso bem claro. Então, se você começa a concordar demais com as práticas do mundo, tome muito cuidado. Talvez você está se tornando inimigo de Deus. E essa prática pode se estender, né, e lógico vai se estender à sua casa. Aí seus filhos, né, depois chega lá na frente, né, aquela que os pais gostam de falar, será onde é que eu errei? Onde é que eu errei com meu filho? Ah, onde errei com a filha? Aí quando ela era criancinha, vestia uma mini saia, rebolando e tal, e aquela coisa tudo, todo mundo achava engraçadinho, batendo palma. Depois quando cresce e desanda, onde é que eu errei? Ah, o filho, né, bonitinho, ele vê os exemplos lá de tanta coisa, de televisão, aí vai. Aí ele se perde depois, segundo os exemplos dos seus ídolos famosos aí, né? Artistas e cantores famosos e tanta coisa, que faz suas lives aí usando droga e bebidas, né? Aí depois o filho se perde em tudo isso. Onde é que eu errei? É lá quando você estava concordando com a amizade do mundo. Aí é tempo de reverter? Ah, Deus reverte? Sim. Só porque é muito mais difícil. Mais difícil quando tiver que buscar um filho lá na boca, quando tiver que visitar um filho na cadeia, você ter que passar lá por toda uma revista, né? Eu já fui na cadeia uma vez, vi lá quanto é constrangedor, né? Principalmente para as mulheres, né? Lógico que eu não vi sendo uma mulher sendo revistada, mas os relatos aí de quem tanto que é constrangedor, porque um dia quis ser amigo do mundo, quis ser amigo das coisas do mundo e esqueceu de Deus. Às vezes nós não pensamos nisso quando nós estamos assim, fazendo amizade com o mundo, concordando, achando bonito as coisas do mundo. Às vezes nós tornamos chato, né? Esse ano foi mais fácil, né? Até para o pastor João, não precisou nem ficar insistindo, né? A pandemia serviu para isso, não precisou nem insistindo para as pessoas, não insistindo, não, orientando, melhor dizendo, para ir na pecuária. Porque não teve, né? Mas a pessoa é livre para ir. Só depois não me venha falar, até venha, né? A gente vai estar aqui, né? Como uns tempos atrás, eu e o pastor conversando, a gente não pastoreia o passado nem o futuro, o presente, né? Depois que a pessoa vai lá, dá errado, ela volta, a gente vai estar aqui, né? Espere em Deus que a gente vai estar aqui firme, né? Para ajudá-la, mas só porque vai dar mais trabalho. Então, cuidado. Cuidado, né? E tive pesquisando um pouco aí, usa um texto muito bom lá, um rapaz lá que eu estava lendo no livro, do adultério espiritual. Toda vez que você trai Deus na vontade de Deus, no mandamento de Deus, né, e o Antigo Testamento diz isso muito, né? Quando o povo de Israel adulterava com Deus, quando trai Deus, a confiança de Deus sobre o povo de Israel e nós hoje.
Deus confiou o evangelho, confiou a graça dele a nós, a igreja dele, e quando nós constituímos amizade com o mundo, nós estamos adulterando espiritualmente contra Deus. Nós estamos traindo Deus na confiança depositada em nós. Às vezes você nem pensa nisso, né? Mas o pastor complica demais as coisas. O pastor vai lá, usa umas palavras, né, para mexer com a gente, mas é assim, é verdade. Às vezes você fala, não, isso não dá nada, não. Eu vou ficar numa rodinha de gente ali, com todo mundo bebendo, né? Uns fumando, uns até usam uma maconhinha, mas o que tem isso, né? Eu não estou usando, né? Aí a pessoa esquece que tem um filho pequeno, tá vendo, ele vai achar que ele é normal. Tem meu irmão que mora lá em Rialma, ele é da Assembleia de Deus, aí logo quando ele foi para a igreja, ele falou assim, além, né, que é o máximo de tudo, da nossa vida cristã, ser salvo, ainda tinha os filhos dele, ele falou assim, eu preciso largar de beber, porque meus filhos, né, 2 meninos homens, aí vão crescer, vender o bebê, aí quando eu chego e eles estiverem grandes, se eu ver eles bebendo, falar, vocês não podem beber, não, eles vão falar, tá falando o quê? Se eu cresci vendo você beber. Então nós precisamos pensar sobre isso. Nos lugares onde nós vamos, o que nós fazemos, os filhos estão vendo. Depois de você querer cobrar dele para não fazer, enquanto ele viu a vida inteira você fazendo, fica mais difícil. Pense muito nisso. Se você não pensa em você, pensa no seu filho, que você fala que ama, né, mais do que a sua própria vida. Então a amizade comum dela é perigosa na prática, no dia a dia. E nós também, né, no verso 5, ele fala da nossa luta interior. Bem parecido aí com o primeiro, com o segundo também, que vai nosso desejo. Mas quando ele fala que o Espírito arde em ciúme, né, não é o Espírito Santo, ele é Deus, e Deus não tem sentimento de ciúme, ele é soberano, tudo isso. Mas o ciúme é do Espírito que Deus colocou em nós, que vai militar o nosso Espírito, querer fazer a coisa certa, como diz o Jesus Cristo. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aí Paulo vem falar isso, né, lá em Romanos, né, no capítulo 7, porque as coisas que eu quero fazer, as coisas certas, eu acabo não fazendo, mas as coisas erradas que eu não quero fazer, eu acabo por fazer. Aí há essa luta interior. E essa todos nós passamos por ela, né? Quantas vezes nós vemos os jovens na sua luta, né, jovens, né? Todo cristiano ainda é jovem, né? O senhor jovem, né? Iago, aí, todos aí. E eu também, não só os jovens, nós passamos essa luta interior. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas boas que o nosso espírito, o espírito que Deus colocou em nós, deseja fazer e acabamos por não fazer. E aquelas coisas más que nós não queremos fazer, acabamos por fazer. Porque nós não submetemos a Deus por completo, só em partes. Por isso nós devemos nos submeter, sujeitai-vos a Deus. E o diabo, ele fugirá de vós. A tentação será vencida. Mas nós, né, na nossa luta interior, quase sempre o lado carnal sobressai. Ele prevalece nessa luta, infelizmente. A gente vê tantas loucuras, tantos pecados, tantas pessoas que se desviam, tantos erros cometidos, porque essa luta interior é travada todos os dias. E é falta de submissão a Deus, à vontade de Deus. A vontade que Deus nos ordena para que seja feito. Né? E as pessoas às vezes acham, né, que é limitado, porque não vai servir a Deus, não pode fazer tanta coisa. Não, é o contrário. Né? E quando Paulo ele fala aí, né, em Romanos, como que será feito isso? Mas ainda no 25, ele vai falar, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por meio de Jesus Cristo, não há outro meio. Se você não se submeter a Jesus Cristo, você vai perder essa batalha todos os dias. Todos os dias você vai perder, porque ser crente é guerrear, é batalhar todos os dias. E a sexto motivo aí, a razão para nós submeter, é que porque Deus nos dá graça. Deus nos dá a graça. No verso 6 ele deixa bem claro, né? Antes ele dá maior graça àqueles que se submetem, àqueles que são submissos a Deus, ele dá graça. É a graça de Deus, somente ela nos basta. A graça de Deus que nos basta. Aliás, né, Lutero já fez toda a reforma protestante, foi justamente no texto de Paulo, que a sua graça me basta. Sua graça, a graça de Deus nos basta.
nenhum esforço. O esforço nosso é para viver essa graça, não para consegui-la. Porque seria uma redundância, eu sei a redundância que fala como que a graça ela é de graça. Vou consultar o professor de português aqui, né? Mas a graça ela vem sobre nós como uma dádiva, um presente de Deus. Você não vai conquistá-la. Agora você vai conquistar a sua condição, vai guerrear a sua condição de viver essa graça que Deus te dá todos os dias. E nós devemos viver segundo ela, segundo a graça de Deus, que é nos dada e através dela a salvação. Então, Deus nos dá graça quando nós submetemos a Ele, quando nós nos entregamos, quando nós vivemos a vontade de Deus. E no verso 7, né, o último aí, né, das razões para que nós possamos nos submeter ao nosso orgulho. Todos nós somos orgulhosos, cá entre nós, né? Mais uma razão bem prática das quais Tiago coloca, como eu disse lá no início, né? Tiago, ele gosta de colocar a coisa na prática, né? E o nosso orgulho, quando não for quebrado, nós não daremos conta de submeter a Deus. Aliás, não daremos conta de submeter a nada. Nós não seremos obedientes, nós seremos, muito pelo contrário, seremos rebeldes a Deus. Porque o orgulho é algo terrível que nós precisamos estar submetendo a cada dia, porque nós daremos conta de quebrar esse nosso orgulho com o conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo. E esse conhecer a Jesus Cristo não é só saber que Ele salva, que Ele é Senhor, que Ele é soberano. Mas quando nós conhecemos toda a sua obra, tudo que Ele fez, nós nos entregamos a Ele. E aí, lógico, nós iremos submeter a Jesus Cristo. Então, o contrário de orgulho é humildade. E humildade, vale mais uma vez lembrar, não é ser um coitadinho, não ser explorado por todos, não. Ser humilde é reconhecer que nós precisamos submeter a Jesus Cristo, nos humilharmos, reconhecer que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. O dia que você conseguir, que eu conseguir fazer isso, nossa vida espiritual estará melhor. Porque nós, dentro do nosso orgulho, nós vamos falar, né? E quantas vezes você já ouviu falar que as pessoas que vão para a igreja não podem fazer nada? É o orgulho falando. Aí quando eu me submeto, quando eu me humilho diante de Jesus Cristo, é aí que eu sou livre. A verdadeira verdade só é encontrada em Jesus Cristo. Então, submeta a Jesus Cristo. Quebre o seu orgulho, deixe de lado toda a sua dureza, toda a sua arrogância. E seja feliz na presença de Deus. E sim, é mais tranquilo viver na presença de Deus. Às vezes, né, nós nos esforçamos muito mais para serem felizes do que para ser feliz. Há um esforço muito grande. Você tem que alimentar aquele pensamento de que o Fábio não gosta de mim, aquele pensamento de que o pastor gosta mais de A ou B. Você tem que alimentar que o Hildo é isso, que o Claudinei é daquele jeito, é isso. Você tem que alimentar todos os dias. Então você acaba esquecendo, né, e não vai ficar com raiva de ninguém, não vai ficar emburrado com ninguém, você não vai ficar de carão com ninguém. Aí quando você começa a olhar assim e desejar que o outro seja igual ou melhor do que você vai mais feliz, você vai ficar descansado. O Fábio está dando certo na vida, glória a Deus, que bom, né? Eu vou pedir a Deus que o Deus prospere ainda mais. Mas você fica tranquilo. Agora, quando ele começa a dar certo na vida, você já começa a desejar que dá errado. Aí Deus abençoa ele, não dá errado, e você vai ficar insistindo, vai ficar amarrado o tempo todo. As coisas funcionam assim, isso é o nosso orgulho, precisa ser quebrado. Então comece a olhar o lado bom das pessoas, comece a desejar o bom para as outras pessoas e quebra todo o seu orgulho, toda a inveja e tudo mais que te atrapalhe a servir a Deus. Ou seja, agora para encerrar, né? Então a submissão a Deus parece um processo longo e difícil e que leva uma vida sem graça, não é? Parece que ser crente é sem graça. Eu, pelo menos, quando era criança, eu falava essas piadinhas, já cheguei a falar isso para os outros. É bem feito, né?
a gente fala isso, depois reverte contra a gente, né? Falar para os meninos lá na época, lá, filhos de crente, né? Que eles falavam que era crente. Eles tinham orgulho, assim, orgulho no bom sentido, né? Tinha honra de falar, né? Que era crente. Eu falei, mas vocês é bobo demais, né? Crente não pode fazer nada, né? Nós vamos para festa, nós diverte, vocês ficam aí, né? Hoje a gente vê que é completamente o contrário. Então, na verdade, a liberdade encontra em Jesus Cristo, que é um Pai amoroso, Pai que te ama, que deseja que você seja feliz. Experimente viver uma vida de submissão, simples e verdadeira. A verdadeira felicidade se consiste nisso, numa vida de submissão simples, verdadeira, sincera, diante de Jesus Cristo. E que eu tenho falado, insistido, e que vou continuar falando isso por um bom tempo. Com Deus não dá para lidar com mentira, com coisas mal feitas. Não existe. Se você não for verdadeiro, sincero diante de Deus, não vai rolar. Não adianta você falar que ama e não ama. Não adianta você falar que vai fazer para ele e não fazer. Não adianta você falar que vai submeter a ele não se submeter. Não resolve. Tiago coloca as coisas em prática, mas ele também diz que devemos ser verdadeiros, simples, de coração quebrantado diante de Deus. Amém? Então pense nessa palavra, vê se você dá conta de se submeter a Deus. Quanto mais você resistir, Deus irá te resistir também. Aquele exemplo que eu gosto de falar também. Quando você caminha um passo na direção de Deus, Ele caminha 10 na sua direção. Quando você caminha um passo contrário à vontade de Deus, Ele caminha 100 para o outro lado. Ele não está mendigando, não está implorando, não é nem uma pessoa deprimidinha, carente, que precisa do seu amor fingido. Ele é suficiente em si mesmo, Ele não precisa de nós. Agora, nós precisamos nos submeter à vontade dEle para conseguir o favor, o amor imerecido sobre nós, que é a graça dEle sobre as nossas vidas. Que você use essa palavra para colocá-la em prática na sua vida. Submeta a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, seja nos conduzindo, seja nos ajudando a submeter à tua vontade e servir o Senhor com interesse de coração, em nome de Jesus. Amém. Então, com oração silenciosa, estamos cerrados, que Deus nos abençoe, né? As filhas aqui do Iago, ali do Rael, né? Os que não vão nos ajudar, né? Podem retornar às suas casas, os que vão nos ajudar, né? Aliás, né? A gente fala por filhos, mas nunca vai, né? Então, quem for nos ajudar, nos ajude. Quem não for, siga por suas casas na bênção de Deus.